Olá, ouvintes. Nós estamos iniciando aqui uma série, aliás, estamos dando continuação a uma série de mensagens bíblicas que hoje nós vamos falar a respeito de duas organizações religiosas que vêm enganando a humanidade desde tempos remotos. Então, note bem, nós queremos que as pessoas saibam quais são essas duas organizações religiosas, cujas organizações eu participei. Descobri muito engano e tapiação e por isso eu tenho como dever passar para o povo para que as pessoas se prevenam contra o erro dos homens. A primeira que nós estamos referindo aqui é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que hoje chama Igreja Adventista do Sétimo Dia, que na época, quando teve o seu início, era apenas Adventista, cuja igreja ela iniciou-se com um movimento chamado Millerista do Sr. Guilherme Miller, que na aproximação do ano 1843 a 44, eles reuniram aproximadamente em 50 mil pessoas, segundo declaram os próprios livros deles, para anunciar a volta de Cristo e o fim do mundo para 1843 ou 44. Antes disto, reuniram essas milhares de pessoas que esperavam a volta de Cristo para essa época. Por que eram adventistas? Porque todos eles esperavam pelo advento de Cristo. Então, dizer que não foram os adventistas que anunciaram o fim do mundo é um engano, é uma tapiação, porque foi eles mesmos que anunciaram que o mundo ia acabar em 1843 a 44. Mas, quando chegou a data, na data não aconteceu nada. Muitas pessoas ficaram decepcionadas, alguns perderam a fé daquele movimento que esperava o fim do mundo para aquela data. Isso foi nos Estados Unidos da América do Norte. E o Sr. Guilherme Miller foi um que estava na dianteira desse movimento. Segundo a história, declara que ele era da Igreja Batista. Portanto, naquele movimento, muitas pessoas abandonaram, aliás, algumas abandonaram a sua lavoura para deixar sem colher, foi preciso o exército e colher. Outros abriram seus comércios, largaram com as portas abertas para que as pessoas pudessem se beneficiar com os seus bens. Outros muitas pessoas abandonaram os seus bens, acreditando que Cristo vinha no ano de 1843 ou 22 de outubro de 1844. Mas chegando na data não ocorreu nada. Então note bem, devido ao fato de não ocorrer nada do que eles esperavam, a maioria das pessoas voltaram para suas antigas igrejas. Outros perderam a fé e ficaram desesperados, pois havia perdido seus bens terrestres, porque tinha abandonado. Portanto, foi a maior decepção que ocorreu nos Estados Unidos da América do Norte. Mas, de 1844 para frente, eles adotaram um nome diferente. Acrescentaram o nome de Adventistas do Sétimo Dia. Isso aí serviu para descartar, porque depois daquela grande decepção, a maioria das pessoas voltaram para trás, perderam a fé, outros cometeram tantas coisas graves, segundo se sabe. E, segundo o próprio livro dos Adventistas, declara que menos de 12 pessoas foram os que continuaram estudando a Bíblia para ver em que estava o erro, por que eles cometeram esse erro tão grave. A verdade é que Daniel, capítulo 8, versículo 14 apenas, é o texto que eles usam, um texto fora do contexto, que fala sobre o santuário, e eles esperavam ou entendiam que o santuário ali era a terra que ia ser queimada
e só eles, só os adventistas iam para os céus, e aí o mundo ia acabar. Como não aconteceu nada, começaram de 1844 para cá ensinar diferente, que Daniel 8,44 aplica ao santuário celestial e não ao santuário terrestre. Começaram com um grande erro e depois adotaram um erro muito maior. E até hoje eles ainda continuam nesse erro grave. E depois disto, continuaram novamente trabalhando e iludindo as pessoas e hoje estão novamente poderosos, com muita gente ao lado deles. A mesma história repetiu no caso da chamada Testemunha de Jeová, porque, segundo esse livro que eu tenho aqui da Torre de Vigia, o nome dele é Qualificado para ser Ministro. Veja bem, na página 275 e 276 desse livro, declara que o primeiro presidente da Torre de Vigia, que foi o Charles Taze Russell, ele era um homem que ficou descrente da palavra de Deus. Só depois que, segundo diz esse livro aqui, nessa página que eu citei, depois que entrou num salão coerente dos adventistas no ano 1874, naquela proximidade. Depois que entrou no salão coerente dos adventistas, lá que a sua fé foi restabelecida na palavra de Deus. Dali para frente, passaram a fazer um trabalho em conjunto com os adventistas, mas logo desentenderam-se e o senhor Charles, que na época era chamado de pastor, Charles Taze Russell, ele afastou, levando consigo um grande número de pessoas para fazer um trabalho separado. Então, o nome que esse grupo era chamado não era Testemunha de Jeová, era Seguidores do Pastor Russell, ou então Arauto da Presença de Cristo, o Aurora do Milênio, era o nome que eles adotavam. E aí começaram a ensinar que o mundo ia acabar em 1914. Note bem que a história é bem idêntica com os adventistas. Quando chegou em 1914, o mundo não acabou coisa nenhuma. Segundo declara esse livro, olha, da Torre de Vigia, houve uma grande divisão entre eles, subdividiram-se, e aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu com os adventistas. Muitos voltaram para trás e abandonaram aquele movimento do Charles, chamado Pastor Charles, que se denominou pastor, e aí ficou apenas novamente um grupo pequeno, igual aos adventistas, ficou apenas um grupo pequeno, e começaram a estudar novamente. Aí passaram a se denominar apenas como estudante da Bíblia. Este é o nome que eles adotaram logo em seguida. Mas depois, mais para frente, aí adotaram o nome de Testemunha de Jeová. Mas note bem, a história se repete. Da mesma maneira que os adventistas mudaram de nome por causa da decepção sofrida, a chamada Testemunha de Jeová também mudaram de nome por causa da decepção sofrida, porque em 1914 o mundo não acabou coisa nenhuma. E depois tiveram a audácia de anunciar o fim do mundo novamente para 1975. Foi um outro grande erro que eles cometeram. Eu, pelo menos, conheci, eu estava no meio deles nessa época, mas, aliás, em 1975 já não estava, porque quando eu vi que eles esperavam por uma coisa tão falsa desta, por um engano deste, eu saí antes para que eu não passasse vergonha, como muitos outros passaram vergonha, porque eu vi pessoas lá que saíram do emprego, tiraram os filhos da escola e esperavam, a Torre de Vigia pediu dinheiro emprestado para muita gente lá, a congregação da sociedade Torre de Vigia, pediu para os associados, e que era para terminar a obra, isso antes de 75. Se o mundo não acabasse, o Armagedon não viesse, segundo eles devolviam o dinheiro com juros e correção monetária. Eu, pelo menos, não emprestei nada, lógico, eu não acreditei numa face dessa, e além disso, tem dinheiro para emprestar para esses enganadores, não. Portanto, eu, nessa época, já tinha saído da corporação, da sociedade das Testemunhas de Jeová, porque eu me recuei para não servir de palhaço do povo, porque depois, com a decepção que houve, o mundo não acabou nada. Em 1975 foi a maior crítica
contra os adeptos da Torre de Vigia, como até hoje ocorre. Então, note bem, a história é bem semelhante tanto de uma igreja como a outra. Agora, tem outro ponto aqui que nós queremos deixar bem claro aqui, é que a Torre de Vigia, aliás, começando pelos adventistas, eles consideram, veja bem, já ensinavam o texto de Mateus, aliás, de Daniel 7:25, eles ensinavam que aqueles 3 tempos e meio que está em Daniel 7:25, eles falavam que era 1260 anos, aplicaram, fizeram uma montagem, uma profecia, e que era 1260 anos. Veja bem, cada tempo na profecia equivale a um ano, de acordo com Daniel, capítulo 13, versículo 11, versículo 13. Cada tempo da profecia equivale a um ano. Então não precisa interpretação, segunda interpretação de ninguém, porque já está interpretado na palavra de Deus. Os 7 tempos de Daniel lá, capítulo 4, versículo 25, a Torre de Vigia, por sua vez, que saiu do meio dos adventistas, viu que eles aplicaram esse texto dos 3 tempos e meio, Daniel 7:25, a 1260 anos. Então ele falou, já que é assim, então, 7 tempos de Daniel, que o tempo que Nabucodonosor comeu capim com os animais lá, teve afastado do trono, então ele falou, se 3 tempos e meio são 1260 anos, então 7 tempos são 2520 anos. E esse é o ensino da Torre de Vigia também, bem idêntico com os adventistas. A verdade é que as pessoas vivem enganadas e iludidas com argumentos humanos. Portanto, são 2 igrejas falsas que estão enquadradas na Bíblia como falsos profetas. Por quê? Porque todas as 2 anunciaram o fim do mundo para várias datas, né? E não aconteceu nada. E de acordo com o livro de Deuteronômio, que mostra que se o profeta que anuncia um acontecimento, profetiza uma coisa e não cumpre, ele é falso profeta. Portanto, essas 2 organizações que vivem se gabando por ser as maiores do mundo, por estar em 211 terras, não sei o que lá, conforme eles falam, não passa de uns enganadores, como no tempo de Noé, que a maioria das pessoas estavam enganadas, estavam perdidas e corrompidas. Só salvou Noé com a sua família, todo mundo sabe disso. Portanto, a norma divina é muito mais elevada do que o ensino dessas religiões. Eu não estou aqui me levantando contra nenhuma verdade que eles praticam. Claro, toda igreja tem um pouco de verdade. Os adventistas têm algumas verdades, a segunda também tem. Mas nós estamos aqui denunciando os erros, a mentira desses enganadores que vêm enganando a humanidade desde tempos remotos. E as pessoas pensam que argumentos humanos é o suficiente para que eles acreditem. E nós vemos é isso mesmo. Argumentos, sermões decorados, bem montados, profecias falsas, com argumentos montados, texto tirado fora do contexto, para fazer um pretexto. É isso que nós vemos as religiões, principalmente essas 2. A Igreja Adventista, que hoje chama do 7º dia, e a chamada Testemunha de Jeová, que a partir de 1925 é que foi realmente adotado esse nome. E a história vai sempre se repetindo. Cada dia aparece uma outra igreja, uma outra corporação mentirosa para enganar a humanidade. Muito obrigado. Vamos continuar nos próximos estudos para esclarecer o povo a respeito desse mundo religioso, pagão e falso. Obrigado.